Bom, o nosso grupo vai falar um pouco sobre a teoria funcionalista das comunicações de massa. E, para começar, eu vou falar sobre as suas principais características. Bom, a teoria funcionalista tem uma visão geral dos meios de comunicação de massa, então ela analisa de um contexto geral. Ela também não faz distinção entre os gêneros e os meios de comunicação de massa especificamente, justamente por ter essa abordagem global. Além disso, o que mais a torna diferente das outras teorias é o fato dela focar na função da teoria sobre a sociedade e não nos efeitos que ela causa. Ela faz parte de um percurso de teorias que, na teoria epodérmica, eles focavam na manipulação, na teoria empírica experimental, na persuasão, já na empírico de campo, o foco era a influência, e agora a teoria funcionalista tem a função da teoria sobre a sociedade como foco. Nessa teoria, eles não procuram um objetivo comunicativo, mas sim a consequência dos meios de comunicação de massa sobre a sociedade. E diferente de outras teorias que utilizavam o contexto de campanhas eleitorais, por exemplo, aqui o contexto é a situação comunicativa do cotidiano, a TV, o rádio, os jornais e assim por diante. E, para finalizar, a teoria funcionalista vê qual a contribuição que os meios de comunicação desempenham sobre o equilíbrio e o funcionamento da sociedade. A teoria funcionalista é fundamentada na teoria sociológica do estrutural funcionalista, e nela a sociedade é entendida como um organismo cujas diferentes partes desempenham funções que manuseiam um sistema. E, além disso, o equilíbrio que existe na sociedade só é possível porque os indivíduos e os subsistemas desempenham relações funcionais. Na fala de Leonardes, ele diz que a sociedade deixa de ser meio para se procurar atingir os fins dos indivíduos, e são os indivíduos, na medida em que exercem uma função, que se tornam meio para se procurar atingir os fins da sociedade, e em primeiro lugar, da sua sobrevivência autorregulada. E o que isso quer dizer? Que não é o indivíduo que depende da sociedade, é a sociedade que depende do indivíduo, a partir do momento que ele exerce a sua função. E a teoria funcionalista diz que existe uma lógica que regulamenta os fenômenos sociais. E essa lógica ela é formada por relações de funcionalidade que devem resolver 4 problemas fundamentais da sociedade, ou imperativos funcionais, como eles chamam. E esses problemas todo sistema social enfrenta. O primeiro deles é a manutenção do modelo e o controle das tensões. Quer dizer que cada sistema social possui mecanismos de socialização que fazem com que os modelos culturais da sociedade sejam interiorizados em cada indivíduo. O segundo, adaptação ao ambiente, fala que para sobreviver, cada sistema social tem que se adaptar ao ambiente social. Por exemplo, a divisão de trabalho. Nenhum indivíduo pode desempenhar várias funções que são necessárias para a sobrevivência do sistema social simultaneamente. O terceiro, a perseguição do objetivo, diz que cada sistema social tem seus objetivos e que, para eles serem alcançados, é necessário esforço e cooperação. E um exemplo disso é a defesa do próprio território. E o último, a integração, diz respeito à integração da sociedade, porque todas as partes que compõem o sistema devem estar interligadas para o seu pleno funcionamento. Essa teoria apresenta também as funções das comunicações de massas, que foram definidas a partir do ensaio de Wright em 1959 e foi denominado Análise Funcional e Comunicação de Massas. Essas funções elas são em relação tanto à sociedade, que no caso seriam alertar o cidadão do perigo e fornecer instrumentos para atividades do cotidiano, quanto em relação ao indivíduo, que seria manter e definir o status social, reforçar as normas sociais e informar. A teoria apresenta também disfunções da comunicação de massa, que no caso as informações, muitas informações livres ameaçam a estrutura social, a difusão de notícias alarmantes e o excesso de informação, que causa uma alienação, que o autor denominou como disfunção narcotizante, que no caso o indivíduo ele tem muito conhecimento, mas não sabe fazer nada, e esse conhecimento seria um conhecimento passivo.
Outra disfunção é o conformismo sobre tudo o que é dito e tudo que não é dito nos meios de comunicação. Isso faz com que os debates sociais sejam reduzidos e ocorra a manutenção do status quo. No comércio, a gente pode identificar isso como a falta de debates resulta no aumento dos lucros. E, por fim, a última disfunção das comunicações de massa é a baixa qualidade cultural, no qual informações são repassadas, mas não são informações o suficientes, informações boas. Eles costumam mostrar apenas aquilo que importa o grande público, no caso as massas, e isso acaba influenciando no equilíbrio financeiro. Tanto é que quando você assiste alguma propaganda na televisão, você assiste propagandas de marcas populares e não marcas de luxo. Na hipótese dos usos e gratificações, mostra a mudança de perspectiva do que o mass media fez com as pessoas para o que as pessoas fazem com o mass media. Toda a influência do contexto do indivíduo muda a forma de como essa relação estabelece. Portanto, tudo depende do contexto sociopsicológico. Isso mostra que o receptor também é o iniciador. Isso mostra o feedback e interpretação. O receptor age sobre a informação e depois a utiliza do jeito que interpretou. Os antecedentes dessa teoria são, em 1940, Whipple, Berelson e Bradshaw, eles falaram sobre a função e os efeitos da leitura. A leitura tem uma influência social, desde que vai de encontro aos pedidos de determinados grupos. Portanto, se for de interesse do grupo, ele vai ter uma grande importância para sua relação com outros grupos e sobre diversas relações. Em 1949, Berelson fez outro estudo que mostrou a função do mass media, que era informar e fornecer interpretações sobre os acontecimentos, construir um instrumento social na vida contemporânea, desconstruir, conferir prestígio social e construir uma parte importante dos rituais da vida cotidiana. Em 1948, Lasswell fez outro estudo, que mostrava as outras funções, que era fornecer informações, fornecer interpretações, exprimir valores culturais e simbólicos próprios da identidade da continuidade social. Em 1960, Wright ajudou essa teoria de Lasswell, mostrando que também tinha a função de entreter o espectador para evadir dessas ansiedades. No texto, o autor também mostra as necessidades que o mass media satisfazem, que são cognitivas, estéticas, integração da posição social e reforço de contatos interpessoais e evasão. As cognitivas são de interiorização do conhecimento, estética é você conseguir espelhar e ver você nos meios de comunicação, integração é para você se sentir parte da sociedade e evasão, principalmente você conseguir diminuir sua ansiedade e sair da sua situação atual no contexto social. Portanto, nos pontos fundamentais, mostra um pequeno resumo de tudo do que a teoria falou, que é a audiência concebida como ativa, grande parte de relacionar a satisfação das necessidades depende do destinatário, então isso mostra como o destinatário é ativo em todas as suas ações e interpretações. 3. Competem com outros fatores, que outros podem influenciar os destinatários. Os destinatários expõem seus próprios interesses, eles que podem escolher o que eles querem ou não assistir. Os juízos de valor acerca do significado cultural devem ser suspensos até as tendências serem analisadas nos próprios termos. Em 1973, houve a Guerra de Kippur, que mostrou que o rádio era principalmente uma fonte de informação e a televisão era usada para atenuar a tensão. E quanto maior a escolaridade, menor o uso para atenuar a tensão. Então, as pessoas com mais escolaridade usavam o rádio e as pessoas com menos escolaridade usavam a televisão para apenas atenuar e esquecer toda a situação. E isso ocorre frequentemente, a televisão sendo usada uma forma de esquecimento de todas as preocupações. De acordo com a teoria funcionalista, o entretenimento é o principal propósito de consumo da televisão. Sendo assim, a obtenção de informações e aspectos afins passam a ser fatores secundários nesse meio de comunicação.
o público tende a tomar duas decisões norteadoras importantes. A primeira é se irá ou não assistir televisão e a segunda é o que irá assistir. A partir do momento em que está decidido que irá assistir televisão, o público tende a se tornar mais suscetível a qualquer programação que esteja disponível. Além disso, diferentes níveis de instrução e setores sociais são atingidos pela função de entretenimento da televisão, sendo que fatores limitantes como o tempo de exposição à mesma se tornam irrelevantes nesses casos. Um dos aspectos importantes da hipótese dos usos e satisfações é que a mesma desloca a origem dos efeitos no público. O que antes era atribuído à mensagem agora é de responsabilidade da situação comunicacional completa. Além disso, a tentativa de explicar o consumo dos efeitos dos mass media por meio de motivações e vantagens pessoais leva ao abandono progressivo de modelos anteriores, pois a atitude seletiva do consumidor passa a ser uma premissa para a ocorrência dos efeitos. Outra questão importante é a de que o consumo do receptor com base em suas necessidades individuais passa a ser um elemento significativo para o processo comunicacional, o que se torna uma dificuldade para a hipótese dos usos e satisfações, pois ao considerar a audiência como elemento ativo nesse processo, fica subentendido que o público faz uso dos meios de comunicação com uma finalidade, o que não ocorre em todos os casos. Ademais, o fato de o consumidor ter escolha sobre o processo comunicativo faz com que a hipótese do efeito linear seja invertida, pois a partir daí o consumidor é um processo importante para a obtenção dos efeitos, não é somente um receptor de mensagens inativo. A hipótese dos usos e satisfações está repleta de contrastes teóricos. Um dos principais fatores é o consumo real dos mass media e a disponibilidade de acesso dos mesmos, pois contraria a ideia de um público ativo que busca atender suas necessidades. Juntamente com essa questão, temos que a propagação de estereótipos é cada vez mais frequente, pois ao perguntarmos ao público quais são suas necessidades comunicativas e qual a frequência dos usos dos meios de comunicação, o mesmo tende a responder informações que já são fixas na sociedade, sendo assim não são informações que refletem a sua vida pessoal. E para resolver esse problema, é preciso buscar informações adicionais através do contexto de consumo, competências comunicativas e estratificação do público. Outro ponto importante é o fato de existirem outros meios de satisfação além dos mass media, o que faz com que os mesmos, em muitos casos, sejam rebaixados a um recurso na ausência de outras alternativas de entretenimento. Além disso, a hipótese dos usos e satisfações realizam a idealização do público ao supor que ele encontra-se separado do contexto e do ambiente social. Sendo assim, o mesmo moldaria suas próprias experiências sem influência externa, e por esse motivo sempre haveria um objetivo a ser buscado nos mass media. Isso se contraria ao comportamento social, pois dá importância somente aos aspectos autodefinidos sem considerar o que envolve o ser humano no aspecto geral. Em relação às contribuições deixadas pelos usos e satisfações, temos o obsoletismo do modelo informacional, a fixação da teoria funcionalista e a transformação da mesma em um elemento clássico da communication research.